Fala, povo de Deus. Como vocês percebem, eu estou num cenário um pouco diferente que os cenários anteriores, né? Eu vim aqui para o quarto das meninas. O lugar parece melhor, mais silencioso e com uma iluminação, sem dúvida, bem melhor. Vamos pensar hoje um pouco a respeito do que diz o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Tá? Portanto, abra sua Bíblia agora, nesse momento em que estamos aqui de maneira rápida, a fim de fazermos a nossa devocional de hoje, no que escreveu Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 2. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, Paulo está um pouco aqui a falar a respeito da sua pregação. E com base nisso, nós podemos extrair aqui algumas lições importantes, tá? Haja vista, segundo o que conseguimos aprender nesse texto, conforme a pregação do apóstolo Paulo, toda pregação tem que ter pelo menos 3 características, tá? Toda pregação tem que ter pelo menos 3 características. E essas 3 características vão nos servir de filtro para que todo tipo de sermão, todo tipo de pregação que você ouvir, você utilize esse filtro e assim você, sem dúvida, vai ser abençoado e sem dúvida você vai poder utilizar deste critério bíblico, do qual eu chamo de filtro, para que assim você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Portanto, a pregação do apóstolo Paulo, ela tinha algumas características. Ela tinha um método, ela tinha um conteúdo, ou seja, uma mensagem, e ela tinha um propósito. Tá? Qual era o método? Como o apóstolo Paulo pregava? Que método ele utilizava? Nós vamos observar que ele não se utilizava dos métodos comuns utilizados pelos homens daquela época. Tá? Ele vai dizer no verso de número 1 e verso 2, o verso número 1, que ele não se utilizou de sublimidade de palavras ou de sabedoria. No verso 4, ele vai dizer que a sua pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de espírito. Hoje, meus irmãos, muito do que nós ouvimos, sem dúvida, está muito distante daquilo que vem a ser um sermão, uma pura pregação da palavra de Deus. Os homens não têm se utilizado do método sincero, sem falar que muitos pregam tão somente para os seus próprios umbigos, falam de si mesmos e outras coisas, tá? Em segundo lugar, Paulo não tinha apenas um método, mas Paulo também tinha um conteúdo. Havia uma mensagem a ser expressa na pregação do apóstolo Paulo. Que conteúdo era esse? Cristo crucificado. Hoje os homens falam sobre muitas coisas em seus sermões. Falam de si mesmos, falam de anjos, falam de vitória, falam de inúmeras outras coisas. Porém, deixam o Cristo à parte de seu sermão. E um sermão sem Cristo não é um sermão, não é uma pregação da palavra de Deus. Haja vista de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Cristo. E Cristo crucificado. Tá? Através de Cristo crucificado é que obtivemos vida, remissão, perdão de pecados, redenção e salvação. Portanto, havia um método, havia um conteúdo e havia também um propósito, ou seja, um objetivo para o qual Paulo pregava. O objetivo está no versículo número 5. Paulo vai dizer que a intenção o objetivo de sua pregação era para que a fé de toda aquela igreja não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando as pregações são ralas, superficiais e rasas como uma piscina, tá? Nós não temos constância, nós não temos uma boa substância, se assim eu posso dizer. É como você comer aquela comidazinha rala e logo depois te dá fome, tá? É como você mergulhar numa piscina em que ela não é profunda. Portanto, Paulo não tinha este propósito. Paulo tinha um propósito de edificar os irmãos, de abençoar a vida dos irmãos, vê-los crescer e crescer no poder de Deus. Portanto, queridos, que Deus nos abençoe. Utilize esse filtro, tá? Sempre que você ouvir um sermão, uma pregação, um estudo, você deve se lembrar daquilo que o apóstolo Paulo disse.
qual o método que esse indivíduo utiliza, o que este indivíduo tem pregado, ou seja, o conteúdo, e qual o propósito, qual a intenção do que ele tem feito. Que Deus nos abençoe. Grande abraço para todos vocês, tá? Saudade, todos os irmãos.